Bom dia e vamos direto ao ponto na nossa análise estrutural de hoje. O clima que domina as telas do mundo inteiro neste momento é de extrema tensão, com apostas incrivelmente altas acontecendo no tempo presente. O mercado global opera em um cenário clássico e muito agressivo de aversão ao risco. Entender a anatomia desse movimento é simplesmente crucial para a gente conseguir navegar a sessão de hoje com clareza. Bom, vamos mergulhar nisso. Olha só essa postagem do fim de semana. Ela injeta instantaneamente um prêmio de risco gigantesco nos mercados logo na abertura. É impressionante como uma simples frase em uma rede social serve de gatilho para acionar algoritmos de proteção no mundo todo. A urgência da mensagem deixa claro que a diplomacia atua no limite do limite, o que força os grandes fundos a reduzirem a exposição em ativos de risco agora mesmo, sem pensar duas vezes. E para a gente entender de verdade o peso desse cenário, precisamos mapear como essa deterioração geopolítica foi rápida. O pânico não cai do céu, né? Ele segue uma trilha bem clara. Tudo começa lá no final de fevereiro, com os ataques em conjunto dos Estados Unidos e de Israel em território iraniano. Depois, a coisa evolui para aquele estrangulamento do tráfego marítimo no Estreito de Hormuz. E o ápice? O ápice foi neste domingo, com um ataque de drones inédito à infraestrutura nuclear de Baraca, nos Emirados Árabes Unidos. Pensa bem, uma usina que gera 25% da energia do país agora depende de geradores a diesel em um dos reatores. É uma ruptura brutal na estabilidade da região. O impacto dessa escalada bate de frente na espinha dorsal da nossa economia global. Marcando exatamente o horário das 6 da manhã de Brasília, o barril do petróleo Brent opera nesse patamar explosivo de US$ 110,70. Um choque energético desse tamanho funciona como um imposto inflacionário cobrado na hora de todo mundo. Quando o fluxo de 4 milhões de barris por dia passa a ser ameaçado no Estreito de Hormuz e os estoques caem num ritmo recorde, o preço nas telas só reflete uma coisa: o medo puro de um desabastecimento prolongado. Passando para nossa primeira grande pauta estrutural, aversão ao risco global e a liquidação no mercado de títulos. Dando um zoom na principal referência do custo do dinheiro no mundo, a gente vê um movimento implacável. Avaliando o mercado agora, rigorosamente no horário das 6 da manhã de Brasília, o rendimento do título do Tesouro Americano de 10 anos crava essa marca pesadíssima de 4,63%. É o nível mais alto em 16 meses. Essa liquidação em massa de títulos destrói, na hora, qualquer apetite por mercados emergentes. O capital foge da periferia correndo e vai buscar abrigo seguro lá na dívida soberana americana, que agora paga muito bem. E os ventos contrários não vêm de um lado só. A gente está encarando forças estruturais agindo ao mesmo tempo. No retrato exato das 6 da manhã pelo horário de Brasília, o índice do dólar global marca um salto de 1,41% na semana. Enquanto isso, lá no Japão, as taxas dos títulos de 30 anos quebram uma barreira dos 4,10%. Isso força um desmonte super perigoso daquele carry trade com o iene que financiou os ativos de risco do mundo por décadas. Para coroar essa tempestade perfeita, o varejo na China praticamente congela, com um crescimento anêmico de 0,2%. Resumo da ópera: o mundo cresce menos e o dinheiro fica muito mais caro. Trazendo a lente aqui para a nossa realidade, o impacto brasileiro focado no prêmio fiscal e nessa fraqueza contínua do real. O que realmente interessante neste quadro é a comparação do nosso mercado com os pares da América Latina. Olhando as cotações cravadas no horário das 6 da manhã de Brasília, a nossa fraqueza fica gritante. Enquanto o peso mexicano cede menos de 1% e o peso colombiano segura a onda caindo só 1,43% por causa da alta do petróleo, o real brasileiro sofre um tombo massivo de 3,53%. Fica evidente que a força do dólar lá fora é só parte da história. A maior fatia desse derretimento é puramente local. O real e a nossa curva de juros trabalham hoje sendo esmagados por este conceito: prêmio de risco fiscal. E de onde vem isso hoje? O noticiário local liga o senador Flávio Bolsonaro ao antigo dono do falido Banco Master. Para quem aloca capital, sendo muito pragmático, isso é lido como um enfraquecimento do principal polo de oposição para as próximas eleições. A lógica das mesas de operação é fria. Oposição fraca significa a menor chance de um ajuste fiscal profundo no futuro. Sem perspectiva de arrumar a casa nas contas públicas, o investidor exige um prêmio, um rendimento muito maior para deixar o dinheiro no Brasil. É o risco político transformado em matemática. Então, com todas essas peças no tabuleiro, como fica a abertura do Ibovespa hoje? A leitura aponta para um gap negativo chato, na faixa de menos 0,8% a menos 1,2%. O fundo que espelha o Brasil e Nova York apanga forte, empurrado por essa mistura indigesta de risco fiscal doméstico e fuga global de capitais.
O único pilar que evita um estrago pior no índice hoje é a Petrobras, que ganhou um suporte óbvio com o tiro para cima no barril de petróleo. Mudando de marcha rapidamente para os ativos digitais. Liquidação geral e o cripto acompanhando a queda da Nasdaq. A falta de vontade de tomar risco gera números absurdos. A gente fala aqui de mais de $500 bilhão em posições compradas no mercado futuro de cripto, sendo liquidadas à força num piscar de olhos. Com os preços travados no horário das 6 da manhã de Brasília, o Bitcoin trabalha na casa dos $76.711. Em dias de estresse agudo como hoje, o ativo digital anda de mãos dadas com os índices de tecnologia, apanhando junto com a força do dólar e com o salto dos juros americanos. Chegando no fundo do nosso funil analítico, parâmetros operacionais e os setups diários de negociação. Isso aqui ilustra de forma brilhante a polarização do dia. De um lado da tela, uma estrutura de compra fortíssima no dólar, ganhando combustível com a busca por proteção e o nosso risco fiscal. Do outro lado, o índice futuro amargando uma estrutura vendedora e frágil, onde qualquer respiro de alta bate no teto de resistências pesadas. Tirando a foto técnica no horário das 6 da manhã de Brasília, o dólar futuro tem um viés claríssimo de compra. O preço corre acima das principais médias, confirmando o vigor do movimento. O gatilho para entrar na ponta compradora pede um rompimento sólido dos 5.078, mirando aquele nível mais psicológico lá nos 5.140. E a proteção para quem embarca nessa compra fica logo abaixo da média de curto prazo, desarmando a operação se perdeu os 5.043. Para o índice futuro, o desenho é o inverso. A média móvel exponencial de 50 períodos atua como um teto de concreto, esmagando o preço. Mantendo o nosso referencial no horário das 6 da manhã de Brasília, o gatilho para confirmar a continuação da queda exige a perda dos 177.911 pontos, abrindo caminho para buscar o suporte lá embaixo, nos 175.000. Essa tese vendedora só perde o sentido, acionando o stop, se o mercado ganhar força e voltar a trabalhar acima dos 180.500 pontos. Para fechar a nossa explicação de hoje, fica uma provocação essencial. No mercado onde uma única manchete de um presidente ou um novo ataque de drones pode explodir completamente um gráfico em questão de segundos, a gestão de risco é o seu único bote salva-vidas. Os pontos de entrada e saída são precisos, sim, mas é a disciplina cega de respeitar o stop que separa quem sobrevive de quem zera a conta. Com tanto risco no ar, a disciplina vai falar mais alto que a convicção na sessão de hoje?